23ª semana do tempo comum. Quarta-feira. A nova lei ou lei evangélica. Números 1965 a 1974. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 1965. A nova lei ou lei evangélica é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. Ela é obra de Cristo e está expressa particularmente no Sermão da Montanha. É também obra do Espírito Santo e, por meio dele, torna-se a lei interior da caridade. Concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Porei minhas leis em sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Conforme Hebreus, capítulo 8, versículos 8 e 10. 1966. A nova lei é a graça do Espírito Santo dada aos fiéis pela fé em Cristo. É operante pela caridade, serve-se do sermão do Senhor para nos ensinar o que é preciso fazer e dos sacramentos para nos comunicar a graça de fazê-lo. Aquele que quiser meditar com piedade e perspicácia o sermão que nosso Senhor pronunciou no monte, tal como o lemos no Evangelho de São Mateus, aí encontrará, sem sombra de dúvida, a carta magna da vida cristã. Esse sermão contém todos os preceitos apropriados para guiar a vida cristã. 1967. A lei evangélica dá pleno cumprimento à lei antiga, a purifica, a ultrapassa e a aperfeiçoa. Nas bem-aventuranças, ela realiza plenamente as promessas divinas, as elevando e as ordenando ao reino dos céus. Dirige-se àqueles que se mostram dispostos a acolher com fé esta esperança nova, os pobres, os humildes, os aflitos, os de coração puro, os perseguidos por causa de Cristo, traçando assim os surpreendentes caminhos do reino. 1968. A lei evangélica dá pleno cumprimento aos mandamentos da lei. O sermão do Senhor, longe de abolir ou desvalorizar as prescrições morais da lei antiga, dela áureas virtualidades ocultas, faz surgir novas exigências e revela sua verdade divina e humana. Não lhe acrescenta novos preceitos exteriores, mas vai até o ponto de reformar a raiz dos atos, o coração, no qual o homem faz a opção entre o puro e o impuro, no qual se formam a fé, a esperança e a caridade, e com elas as outras virtudes. O Evangelho, deste modo, leva a lei à plenitude, imitando a perfeição do Pai Celeste, pelo perdão dos inimigos e pela oração pelos perseguidores, seguindo o modelo da divina generosidade. 1969. A nova lei pratica os atos da religião, a esmola, a oração, o jejum, os ordenando ao Pai que vê no segredo, em contraste com o desejo de ser visto pelos homens. Sua oração é o Pai Nosso. 1970. A lei evangélica comporta a opção decisiva entre os dois caminhos e pôr em prática as palavras do Senhor. Essas se resumem na regra de ouro. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas, conforme Mateus capítulo 7, versículo 12.
Toda a lei evangélica está contida no mandamento novo de Jesus, de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. 1971. Ao sermão do Senhor convém acrescentar a catequese moral dos ensinamentos apostólicos, como Romanos, capítulos 12 a 15, 1 Coríntios, capítulos 12 e 13, Colossenses, capítulos 3 e 4, Efésios, capítulos 4 a 6, entre outros. Esta doutrina transmite o ensinamento do Senhor com a autoridade dos apóstolos, particularmente pela exposição das virtudes que decorrem da fé em Cristo e são animadas pela caridade, o principal dom do Espírito Santo. O amor seja sincero, que o amor fraterno vos una uns aos outros, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 13. Esta catequese também nos ensina a tratar os casos de consciência à luz de nossa relação com Cristo e a Igreja. 1972. A nova lei é também denominada Lei de Amor, porque ela leva a agir pelo amor infundido pelo Espírito Santo e não pelo temor. Uma lei de graça por conferir a força da graça para agir por meio da fé e dos sacramentos. Uma lei de liberdade, pois nos liberta das observâncias rituais e jurídicas da antiga lei, nos inclina a agir espontaneamente, sob o impulso da caridade. Enfim, nos faz passar da condição de servo, que não sabe o que seu Senhor faz, para de amigo de Cristo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. João 15,15. Ou ainda, para de filho herdeiro. 1973. Além de seus preceitos, a nova lei comporta também os conselhos evangélicos. A distinção tradicional entre os mandamentos de Deus e os conselhos evangélicos se estabelece em relação à caridade, perfeição da vida cristã. Os preceitos se destinam a afastar tudo o que é incompatível com a caridade. Os conselhos têm como meta afastar o que, mesmo sem lhe ser contrário, pode constituir um obstáculo para o desenvolvimento da caridade. 1974. Os conselhos evangélicos manifestam a plenitude viva da caridade, que jamais se mostra satisfeita, por não poder dar mais. Atestam seu dinamismo e solicitam nossa prontidão espiritual. A perfeição da nova lei consiste essencialmente nos preceitos do amor a Deus e ao próximo. Os conselhos indicam caminhos mais diretos, meios mais fáceis, que devem ser praticados conforme a vocação de cada um. Deus não quer que cada pessoa observe todos os conselhos, mas apenas aqueles que são convenientes, conforme a diversidade das pessoas, dos tempos, das ocasiões e das forças, como exige a caridade, pois ela, como rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos, de todos os conselhos, em suma, de todas as leis e de todas as ações cristãs, assegura a todos o lugar, a ordem, o tempo, o valor.